Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, no final de um debate sobre pobreza e desigualdade social, esperar-se-ia que o Governo e os seus apoiantes, PS, PCP e Bloco de Esquerda, tivessem vindo aqui explicar qual a sua estratégia. Não esperávamos que o Sr. Deputado Carlos César, depois de 16 anos a governar os Açores e com uma taxa de pobreza quase o dobro da média nacional, em 31,5%, aqui viesse explicar a estratégia. Mas esperávamos. Se tudo vai tão bem em Portugal, que estratégia têm para combater o aumento da pobreza nos idosos e nos pensionistas? Se tudo vai tão bem em Portugal, de que forma resolveremos o facto de estarmos a caminho de nos tornar o quinto país mais pobre da União Europeia? Se tudo vai tão bem em Portugal, mas somos o país que menos cresce, como é que portugueses podem acreditar que os números de que aqui se vangloriam são sustentáveis? Ou ainda mais, que caminho fazemos para garantir que os dados não são circunstanciais? Esperava-se, no limite, que ficassem satisfeitos com números que melhoram, mas que não se demitissem de apresentar medidas concretas para solucionar o que não está bem. Que reconhecessem aquilo que nos preocupa e que preocupa o país. Se os números bons forem conjunturais, qual é o plano para que eles se mantenham para lá da conjuntura? Mas não. Aquilo a que assistimos foi mais do mesmo. Metade do tempo a culpar um passado que começa e acaba no governo anterior. E a outra metade a dar palmadinhas nas costas a si próprios. Importa que se esclareça de uma vez por todas. O PSD não tem nenhum problema com um passado em que, em conjunto com os portugueses, tirou o país da bancarrota. Tem problemas, isso sim, quando o Partido Socialista engana para fazer esquecer e branquear o seu passado, que é de quem colocou o país na bancarrota. E se não há futuro sem memória, é pobre um futuro alicerçado em enganos e desresponsabilização. E agora, aplaudidos vigorosamente pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. Ouviu-se aqui hoje, pelo PS, a Sra. Deputada Wanda Guimarães. Revisitando os 4 anos do governo anterior, não sofremos apenas uma redução de direitos ou quebra de rendimentos. E continuava. Escassos 5 anos depois, o PS conseguiu o inimaginável, que consiste não apenas na redução de rendimentos, mas na reconstrução dos serviços públicos, num projeto inovador e inclusivo para a administração pública. Pois sobre passado e vanglória, também tenho uma citação. E cito: não me recordo de um período onde um governo tivesse deixado tantas marcas de esquerda. Em nenhuma outra época se desenvolveram políticas como estas. Uma marca de consciência social que honra qualquer governo, em particular um governo do PS. Quem disse isto foi o então primeiro-ministro José Sócrates, em 2008. Era a vanglória de Sócrates, de António Costa, de Vieira da Silva e de Pedro Marques. Pobre será um debate parlamentar onde os senhores podem escolher qual é o passado que querem escolher e do qual querem falar. Também disse aqui José Sócrates em julho de 2010. Parece, e cito, que há uns senhores deputados que não ouviram bem. Se não se importam, dizia José Sócrates, vou repetir. Portugal alcançou a mais baixa taxa de pobreza de sempre, 17,9%. Menos de um ano depois desta afirmação, o Partido Socialista entregava o país à Troika, deixando escrito um conjunto de medidas obrigatórias que hoje aqui atiram para aqueles que as resolveram, que tornariam a vida dos portugueses tão difícil e a herança de uns novos números tão angustiantes. Aos portugueses, este jogo afasta. Não lhes interessa o exercício de passa-culpas, mas interessa que não lhes mintam e que não os enganem. E se o PS cora de vergonha na admissão do seu passado, tenham pelo menos o respeito de não tentar culpar outros pela solução dos vossos erros. É pobre uma democracia que afasta as pessoas por ser incapaz de criar confiança através da verdade. Aquilo que o respeito aos portugueses exige é que assumam o país que as vossas opções e comportamentos políticos estão a construir. E se este debate é sobre pobreza e a desigualdade em Portugal, que pobreza e desigualdades são essas na vida das pessoas? Desigualdade, senhoras e senhores deputados, é aquilo que se gera quando se pretende fingir que há dinheiro para distribuir e se aumenta a gasolina a todos da mesma maneira aos que podem e aos que não podem. Pobreza, senhoras e senhores deputados,
Pobreza, senhoras e senhores deputados, é aquilo que se gera num país quando o ministro afirma que há pleno emprego entre os doutorados. E afinal era mentira, mas a notícia já estava dada. Ou quando o mesmo ministro vem anunciar o fim das propinas no ensino superior e afinal também era mentira, mas a propaganda já estava feita. Desigualdade, senhoras e senhores deputados, é aquilo que se gera num país quando discriminamos entre funcionários públicos e funcionários privados e se adota uma irresponsável narrativa de clivagem e discriminação. Desigualdade, senhoras e senhores deputados, é aquilo que se gera quando se promete aos professores uma progressão que não se cumpre e depois se culpa os professores por exigirem o cumprimento dessa promessa. Pobreza. Pobreza é aquilo que se gera quando até as greves manipulamos. Se aconteciam antes, eram descontentamento. Se acontecem agora, são fruto de melhores expectativas de vida, disse o Ministro da Segurança Social. Pobreza é aquilo que se gera quando querem ganhar votos com as 35 horas na administração pública, sem se preocuparem com o reforço de pessoal que isso implica, desprezando o caos que esse engano gerou na vida dos trabalhadores dos tribunais, das escolas e dos hospitais. Desigualdade é o que se gera quando chumbam um relatório de equidade intergeracional que permita saber com transparência qual o impacto de cada medida em cada geração e impedem o debate sobre a sustentabilidade da segurança social. Desigualdade é o que se gera quando passam 4 anos, senhoras e senhores deputados, a arrogar-se terem combatido a precariedade e o INE vem desmentir. Há hoje mais 73 mil precários que no ano da entrada na Troika e é o valor mais alto desde 2011. Isto é desigualdade. Desigualdade é o que se gera quando se passa uma legislatura inteira a anunciar 5 novos hospitais, se acaba a legislatura exatamente com o mesmo anúncio e sem hospital nenhum. Desigualdade é aquilo que se gera quando o Hospital de Braga é o que presta o melhor serviço aos utentes e o preconceito ideológico é mais importante para a geringonça que a qualidade do serviço prestado. Pobreza é o que se gera quando o Estado demora 2 anos a processar a pensão dos imigrantes portugueses. Desigualdade é o que se gera quando se descerram placas com grande pompa para falar de descentralização e Lisboa recebe por passageiro o dobro do Porto e o triplo do resto do país. Pobreza é aquilo que se gera quando cerca de 40% das IPSS estão em risco de falência e o Governo demora mais de 1 ano a fazer as devidas devoluções de IVA. Pobreza é aquilo que se gera quando o Governo propagandeia em público as obras que fará em escolas a cair e as escolas nunca acontecem. Pobreza é o que se gera quando não coramos de vergonha com a festa da parque escolar e o PS não aprendeu a lição. Desigualdade, senhoras e senhores deputados, é o que se gera num país onde os amigos não têm de cumprir regras para ocupar cargos e os trabalhadores que denunciam falta de manutenção nos comboios são afastados. Pobreza é um país onde o Estado falha e o Primeiro-Ministro vai de férias, onde morrem pessoas em julho porque o Estado falhou, onde morrem pessoas em outubro porque o Governo não assumiu as suas falhas, onde caem helicópteros de emergência médica e ninguém tem responsabilidades, onde se roubam armas em instalações militares e o Governo fala de empolamento político, onde caem motores de comboios em andamento e o Ministro das Infraestruturas faz inaugurações. Para o PSD, é inquestionável que o propósito da ação política é o combate à pobreza e à eliminação das desigualdades sociais. Mas a ação política e a consciência de quem governa não pode vir indexada ao eleitoralismo e ao jogo da propaganda pela manutenção do poder. Sabemos bem o preço que cada um de nós, portugueses, pagou pela falta de transparência. Há ainda os que insistem na ideia de que vale tudo para alcançar o poder e para o manter. Aquilo que o PSD sabe é que nenhum caminho político é sustentável ou válido se não tiver por base a verdade, a justiça e a equidade. Anuncia-se pobre um futuro que não se sustente na verdade e na confiança que só a verdade gera. Para o PSD, combater a pobreza e as desigualdades sociais é essencial. Mas é essencial porque esse é o único caminho que permitirá às pessoas a liberdade efetiva para construírem o seu plano de felicidade. Aqueles que elas escolherem e não o que lhes quiserem impor. A ação política é pelas pessoas, não é pela frágil e de má memória vanglória dos números. Obrigada.